Bem, vamos ao caso 2 das integrais impróprias. Esse caso 2 é o caso onde os integrandos têm uma descontinuidade infinita dentro do intervalo. Então, aqui, integrandos com descontinuidade infinita. Com descontinuidades infinitas. Ok? Bem, nesse caso, a gente vai tratar de funções que tenham o seguinte comportamento. Vamos supor que você vai integrar aqui. Integral é uma área, né? Então, vamos supor que tem aqui intervalo de A até B. E que a assíntota, e que em x igual a A, tem assim uma assíntota vertical. Tá? Vamos supor que a função possa vir para cá. E aqui ela tenda para o infinito positivo ou infinito negativo. Tá? No caso, queremos essa área aqui. Ok? Temos também o caso em que a assíntota vertical esteja no B. Aqui y, x, tanto faz ser positivo quanto negativo, tá? Aqui eu fiz positivo, infinito, mas independe, tá? Então aqui de A até B, tem uma assíntota vertical aqui, então eu posso estar fazendo isso aqui. Aqui também no meu desenho está indo para infinito positivo, mas não é uma regra, tá? Pode ser qualquer um das divergências, tá? Pode ir para infinito positivo como para infinito negativo. Não tem nenhum problema, tá? Nesse caso aqui, vamos supor que a gente queira calcular a integral de A até B. Então, integral de A até B é uma integral imprópria, porque aqui a função diverge quando x tende a A. Então, a gente vai fazer a mesma ideia do caso 1, com limites de integração variáveis, ou limites de integração infinitos. Então, tome um t aqui, e o que nós vamos fazer com ele é que ele tenda a A. Então, esse t vai tender a A pela direita. Então, isso aqui vai ficar integral. Vai ficar o limite de quando t tender a A pela direita, a integral de t até B. Da mesma forma aqui. Pega o valor de t aqui e vamos fazer esse t tender a B. Então, calcular integral de A até B, f de x dx, vai ser no limite em que este t tende a B pela esquerda, integral
Então, o t vai tender a b pela esquerda. Então, vai ser a integral de t até b. Opa! De a até t. Tá? De a até t, e esse t vai tender a b. Ok? Outro caso da integração é que a descontinuidade está no interior e não nas extremidades do intervalo. Vamos pegar um outro caso também aqui. Aqui y, aqui x. Então, eu vou integrar de a até b. E bem aqui no meio, um valor c, é uma assíntota vertical também. De novo, eu vou desenhar as divergências tendendo a infinito positivo, mas não é uma regra, tá? Então, essa função não pode divergir para cá. E o b pode divergir para baixo, né? Tanto faz. Fazer eles de forma diferente. Então, a mesma coisa, a gente quer a área. Então, se a gente quer, a gente pode pensar em composição de áreas. Então, nós podemos pensar que a integral de a até b vai ser a integral de a até c mais a integral de c até b. Verdade? Vai ter aqui integral de a até b, f de x dx vai ser, sim, a integral de a até c integral de c até b. Aí aqui, em c, ela é imprópria, tá? Então, a gente pode pegar, da mesma forma, do caso da aula anterior, pega um T1 aqui, pega um T2 aqui, e vamos fazer com que eles tendam a descontinuidade. Então, esse T1 vai tender a ser pela esquerda, e esse T2 vai tender a ser pela direita. Então, essa integral imprópria pode ficar o limite de quando este T1 tender a ser pela direita, da integral de quê? De a até 1. Tá? De a até T1, e esse T1 tende a ser. Mas, limite, este T2 vai tender a ser... Opa, aqui é pela esquerda, né? Perdão. Tende a ser pela esquerda. E esse aqui tende a ser pela direita. Tá? Que é a integral de T2 até B. Tá? São esses três casos que ocorrem nas integrais impróprias com integrandos que possuem uma descontinuidade infinita. Vamos fazer 3 exemplos, um para cada caso. Então, aqui, no exemplo 1, vamos calcular a integral de 0 a 1, 1 sobre a raiz de 1 menos x. Tá? Ó. Para saber se a integral é imprópria ou não, analise o integrando nos limites de integração que acontece com eles. Então, quando x igual a 0,
não vai ter problema, né? O integrando vai dar 1. Agora, quando o x tender a 1, aí vai dar problema. Vai tender para o infinito. Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Quando x igual a 0, y é 1. Então, aqui vai ficar 1. A assíntota é em 1 também. E essa função cresce para cá. Ok? E nós queremos esta área. Tá? E aqui, sim, a função vai tender para o infinito positivo. Então, para nós calcularmos, isso aqui é este caso aqui. Tá? Então, vamos pegar um valor de t aqui dentro. E este t vai tender a 1 pela esquerda. Ok? Então, beleza. Então, integral de 0 a 1, 1 sobre a raiz de 1 menos x dx vai ficar o limite de quando este t tender a 1 pela esquerda. Ok? Tender a 1 pela esquerda. Aí vai integrar de 0 a t. E este t tende a 1 pela esquerda. Vou integrar de 0 a t, 1 sobre raiz de 1 menos x. Beleza. Quando integrarmos esse aqui, pode chamar o integrando de u, né? Então, vou dizer u é 1 menos x. Então, du é menos dx. Então, aqui vai ficar t tendendo a infinito, tendendo a 1 pela esquerda. Vai ficar integral de... Tem o sinal negativo, né? Vai trocar aqui, vai ficar menos. Ok? U a menos meio. Já pode trocar os limites de integração aqui, ou pode trocar no final, tá? Não tem problema, não tem problema. Vamos trocar no final, mas um pouco mais cômodo, porque como tem uma notação um pouco mais extensa, para não complicar muito. Então, quando a gente integrar esse u a menos meio, vai ficar menos meio mais 1, dá meio. Certo? Então, limite, quando t tender a 1 pela esquerda, menos meio mais 1 dá meio. Então, vai ficar menos u elevado a meio sobre meio. Ok. Vai ficar o limite, quando t tender a 1 pela esquerda, 2, quem é o u? 1 menos x. Aí o x vai de 0 a t. Beleza, substitui os limites de integração. T tende a 1 pela esquerda. Menos 2 raiz de 1 menos t. Menos, com esse menos vai ficar mais. Quando x for 0, tá? Vai ficar só a raiz de 1. 2.
Quando t tender a 1 pela esquerda, tá bom, porque aqui são valores menores do que 1, então tende a 0 por valores positivos, tudo bem. Não tende a 0 por valores negativos. Isso aqui vai para 0. Ou seja, a resposta é 2. Tá? Então, integral de 0 a 1, 1 sobre a raiz de 1 menos x dx, aqui é 2. Ok? Vamos ver nosso segundo exemplo. Então, para o exemplo 2, vamos calcular agora a integral de 1 a 2. Aqui, dx, 1 menos x. Ok? Raiz de 1 menos x. A gente está calculando isso daqui, ó. Esta área. X, o y. A função em x igual a 2, não tem problema. Agora, quando x é 1, tem uma descontinuidade. Tende para o infinito. Quando x tende a 1 pela direita, isso aqui é maior, o x é maior do que 1. Então, tende a 1 por valores negativos. Então, aqui é 1. Aqui é 2. Então, aqui é uma assíntota vertical. E a função tende para cá. Nós queremos esta área. Aí agora é este mesmo caso aqui. O t vai tender ao limite inferior pela direita. Então, pega um valor de t aqui. E este t vai tender a 1 pela direita. Tá bom. Então, integral de 1 a 2, 1 menos x, vai ser o limite em que t tende a 1 pela direita, tá? De quê? Da integral de t até 2. De 1 menos x. Ok? Então, isso daqui, a integral de 1 sobre 1 menos x, chama o que tem aqui dentro de u, tá? Então, du igual a menos dx, semelhante ao exemplo anterior, muito parecido. T tende a 1 pela direita, então aqui vai ficar o logaritmo do módulo de 1 menos x, aí tem um sinal negativo aqui fora. Tá? Porque du é igual a menos dx. Então, aqui vai de t até 2. Então, agora, substitui os limites de integração. Fica menos o logaritmo de módulo de menos 1. Módulo, tá? Não tem problema.
Menos com menos, mais. Fica mais logaritmo do módulo de 1 menos t. Esse aqui vai ficar o logaritmo de 1. Que dá 0. Tá? Aí esse daqui. Quando o x tende a 1 pela direita, isso aqui vai tender ao infinito negativo. Vamos lembrar do gráfico do logaritmo. Aqui é 1, que o ln de 0 é 1, né? Então, o logaritmo vem para cá. Então, quando x tender a 1, a 0, tá? Pela direita, então o logaritmo tende ao infinito negativo. Que vai tender ao infinito negativo. Então, isto daqui tende ao infinito negativo. Se essa parcela tende ao infinito negativo, esta integral tende ao infinito negativo, então ela diverge. Diverge para menos infinito. Bom? Mais um. Que agora vamos abordar o caso que tem uma descontinuidade num ponto no interior do intervalo de integração. Okay? Vamos pegar aqui a integral dx, então aqui vai de 1 a 4 de x menos 2 elevado a 2/3. No caso desse daqui, o x tem uma descontinuidade em 2, e esse 2 está entre 1 e 4. Tá? Então, aqui a gente tem descontinuidade em x igual a 2. Tá? Aqui uma raiz cúbica vai tender sempre positivo, tá? Vai dar sempre ambos para mais infinito. Então, como é que a gente vai fazer? Esta integral aqui, de 1 a 4, x menos 2 elevado a 2/3, vamos separar em duas integrais. Tá? Primeiro vamos calcular integral de 1 a 2, mais a integral de 2 a 4, tá? Vamos trocar o intervalo, subdividir o intervalo, tá? X menos 2 elevado a 2/3. Tá bom? Aí, então, aqui a gente vai trocar pelo limite, então vai ficar o limite, eu vou chamar aqui de T1. Então, a gente tem aqui, ó, nosso intervalo 1, 2 e 4. Então, eu vou pegar um T1 aqui
e um T2 aqui. Então, esse T1 vai tender a 2 pela esquerda. Vai ficar a integral de 1 até T1. Mais esse aqui, esse T2 vai tender a 2 pela direita. T2 tende a 2 pela direita. Vai ser a integral de T2 a 4. Ok? E aí, a integração é a mesma. De novo, chamo o que tem aqui dentro de U. Tá? Então, vai ficar a integral de U elevado a menos 2/3. Então, aqui, essa integral aqui a gente chama o que tem dentro de U. Então, vai ficar a integral de U elevado a menos 2/3. Tá? Então, esse menos 2/3 vai dar U a menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1. Tá? Então, aqui vai ficar menos 1/3, menos 1/3. Então, vai ficar o limite quando T1 tender a 2 pela esquerda. Aqui tem esse menos 3, né? Vai ficar menos 2/3, menos 2/3 mais 1, vai ficar 1/3, positivo. Então, dá 3. Aí, aqui vai ficar x menos 2 a 1/3. De 1 até T2. Mais limite quando T2 tender a 2 pela direita. Mesma coisa. 3 x menos 2 elevado a 1/3 de T2 a 4. E então, isso aqui vai ficar assim. Vamos substituir os limites? Então, vai ficar o limite. Esse T1 vai tender a T2 pela esquerda. 3 T2 menos 2 elevado a 1/3. Substituir isso daqui. Menos. Quando substituir o 1, tá? Atenção, quando eu for substituir o 1, vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. A raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, menos 1 com esse 3 aqui vai dar mais 3. Tá? Aí, este outro aqui, quando eu pegar este daqui, vai ficar um pouquinho diferente, porque agora é 4, né? T2 tender a 2 pela esquerda, pela direita. Tá? Porque a descontinuidade está no centro. Então, aqui, esse 3, quando for 4, então vai ficar 3 raiz cúbica de 2. Tá? 4 menos 2 vai ficar o 2. 2 é 1/3. Menos 3 T2 menos 2 a 1/3. Então, beleza. Quando T tender a 2 pela esquerda, esse aqui tende para 0. Esse aqui, quando T tender a 2 pela direita, também vai dar 0. T menos 2 também vai dar 0. Sobrou o limite de 3, que é 3.
limite de 3 raiz cúbica de 2. E isto é 3, 1 mais a raiz cúbica de 2. Então, integral de 1 a 4 dx, x menos 2 a 2 terços. Isso aqui vai ser 3, 1 mais a raiz cúbica de 2. Tá? Então, pensem sempre na subdivisão de intervalos, tá? Para calcular áreas, que vai sempre saber qual é o limite apropriado a se tomar. Ok? Então, beleza, gente? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tudo de bom.